A gente tem que cuidar do nosso bioma, a gente tem que cuidar do nosso cerrado, porque está tudo degradando, né? A gente vê os tempos aí estão mudando, a gente vê chuvas diminuindo em vários lugares. Esse ano mesmo a gente viu como foi estranho, né? Essa questão de clima. Lugares que não chovia, esse ano choveu demais. Lugares que chovia muito, esse ano não choveu, né? Então, assim, é o cuidado que a gente tem que ter realmente com o nosso bioma. A coleta de semente realmente possibilitou assim uma autonomia, né, um empoderamento mesmo das mulheres da comunidade, porque agora elas têm o seu dinheirinho, né? Antes na comunidade, quem não trabalhasse na escola, assim, geralmente não tinha uma renda, né? E agora não, elas têm a sua renda, né? Já podem comprar o que quiser, já podem, né? Tem os sonhos já para realizar a partir da venda das sementes. Então, é muito bom ver isso, viu? Despertou mesmo a consciência, assim, de preservação mesmo, a coleta de sementes. Começa agora o Semeando, podcast da Rede de Sementes do Cerrado. Olá, seja bem-vindo ao Semeando, o podcast da Rede de Sementes do Cerrado. O tema de hoje é Mulheres na luta pela conservação do Cerrado. Vamos falar sobre o poder transformador da produção de sementes nativas do Cerrado e destacar o empoderamento feminino de mulheres que encontraram nesta atividade uma forma de complementar a renda familiar e também de ajudar a conservar esse importante bioma brasileiro. E quem participa com a gente deste episódio especial de março, esse mês em que ressaltamos a força das nossas mulheres, é Cíntia Oliveira Carvalho, presidente da Associação Cerrado de Pé, e também Maria Lídia dos Anjos, secretária diretora da associação, que está aí junto com Cíntia, protagonizando e representando o potencial feminino na gestão de iniciativas importantes para a nossa sociedade. E a gente começa o nosso bate-papo de hoje com a Cíntia, que vai nos contar um pouquinho sobre a sua trajetória. Olá, Cíntia, é um prazer enorme receber você aqui no Semeando. Olá, um prazer enorme é o meu, né, de estar representando a associação, né, nesse podcast. Cíntia, a gente quer ouvir um pouquinho da sua história, de onde você é, onde você mora e quando é que você se tornou aí uma coletora de sementes nativas, né? Sim, eu sou do Goiás mesmo, sou da cidade de Lusiânia, né? Atualmente eu moro no assentamento Silvio Rodrigues, no município de Alto Paraíso de Goiás. E a minha vida toda eu sempre fui agricultora familiar, né? Eu trabalhava com meus pais, na época, a gente desmatava para a gente plantar. Na época era até roça de toco. A gente usava muito esse método de roçagem de toco para a gente fazer o plantio, para a gente ter o nosso sustento. Porque naquela época era muito difícil para os meus pais, né? Eles cuidando de 3 crianças, né? Eles não tinham como manter a gente, então a gente viveu a vida toda da agricultura familiar. E quando eu casei, a gente continuou nesse modelo de agricultura familiar, né? Tanto é que a gente participa até hoje, mas só que hoje já é uma nova questão, a gente já é bem conscientizado com o que deve fazer, né? A gente tem essa questão, cuidado com o meio ambiente em si. Né? E quando, para mim, participar da coleta de semente em si, no início foi muito difícil, que eu ficava em dúvida se era um serviço, se era algo que realmente dava retorno, se dava certo para a gente, porque eu nunca tinha ouvido falar em plantar cerrado, né? Então, sim, quando o Claudomiro, na época, me convidou meu esposo, para a gente foi assim um choque, né, do que eu entendia, né, do momento como agricultora e tal, e a gente cuidar do cerrado. Para mim era algo diferente. Mas aí, conforme eu fui trabalhando, fui coletando, fui gostando, né, logo de início, Cláudia me pediu para me virar ser secretária da associação e eu aceitei. E hoje realmente é algo assim que eu vejo que funciona verdadeiramente. É algo assim que hoje tenho orgulho de falar, né, que eu sou coletora, que eu sou presidente da associação.
é algo que eu vejo que realmente funciona. A gente tem que cuidar do nosso bioma, a gente tem que cuidar do nosso cerrado, porque está tudo degradando, né? A gente vê os tempos aí estão mudando, a gente vê chuvas diminuindo em vários lugares. Esse ano mesmo a gente viu como foi estranho, né? Essa questão de clima. Lugares que não chovia, esse ano choveu demais. Lugares que chovia muito, esse ano não choveu. Né? Então, assim, é o cuidado que a gente tem que ter realmente com o nosso bioma. Maravilha, Cíntia. Muito pertinente suas colocações e você traz aí na sua fala uma questão muito importante, que é essa transformação, esse novo olhar, essa nova relação que vocês passam a ter sobre a importância de conservar o meio ambiente e de manter o cerrado de pé. Quando você começou, você imaginava que a produção de sementes nativas fosse transformar tanto a sua vida? Não, quando a gente começou, em nenhum momento eu imaginava. Tanto é que quando eu comecei, eu coletava bem pouquinho mesmo. Chegava assim no ano, eu vender R$ 500, assim, que eu não acreditava tanto, né? Eu não acreditava que ia aparecer clientes querendo comprar sementes do cerrado. Mas, assim, depois a gente vê, realmente, a gente vê que as pessoas estão interessadas em cuidar do meio ambiente, está todo mundo preocupado com essa situação. Aí sim a gente vê que a mentalidade da gente ela muda, né? Hoje tem a nós aqui de casa, tem minha filha que ela só tem 14 anos, mas ela já tem essa consciência também, que ela viu que a gente teve essa consciência e automaticamente ela pegou, né? E ela hoje também ela é coletora junto com a gente também. Sim, é um trabalho, continuou num trabalho familiar. Muito lindo esse trabalho de vocês. Falando agora, Cíntia, sobre a presidência da Associação Cerrado de Pé. Nós estamos aí no mês de comemoração do Dia da Mulher, né? A gente teve aí o dia 8 de março. E a gente, aproveitando esse momento, né, a gente quer destacar aí a importância da representatividade, ou seja, de termos mulheres em postos de lideranças. Para você, como que foi encarar esse desafio? No início, é, eu achei que seria muito difícil, justamente por esse lado preconceituoso que ainda a sociedade tem, né? Por mais que a gente fale ainda que não tem preconceito, infelizmente ainda há muito preconceito. Mas só que todos os coletores, como a base em si da diretoria, eles me apoiaram muito, né, nessa questão. Então, em nenhum momento alguém falou, se você errar, tal, você vai juntar todo mundo e te ajudar, vai todo mundo andar junto com você. Porque, assim, errar é humano. Né? Então, hoje, assim, hoje eu já estou mais segura, hoje eu consigo lidar com as situações que chegam até mim, consigo resolver. Muitas das vezes não sozinha, porque a gente ser presidente, a gente não quer dizer que a sua voz tem que ser a maior, né? Todo um contexto em si. Mas está sendo um desafio bom, está sendo um aprendizado assim ótimo assim para o crescimento não só da associação como o meu mesmo pessoal. Muito legal, Cíntia. Bom, agora vamos falar sobre a participação das mulheres na produção de sementes nativas. As mulheres são a maioria entre os coletores associados da associação. É isso mesmo, né? Você acredita que a renda gerada por meio da comercialização de sementes para a restauração tem feito a diferença na vida dessas mulheres? Tem feito muita diferença. Realmente a maioria, né, dos nossos associados hoje são mulheres e a gente percebe, eu converso com elas vêm trazendo um respaldo assim para a gente assim imenso que tinha muitas que não tinham dinheiro, né? Tem muitas das mulheres que não tinham a renda, né? Ficava realmente ali só em casa, não tinham o que fazer. Por causa da região aqui mais, o serviço maior mesmo é para homens. Então ficava muito em casa. Então quando apareceu, né, a associação trouxe, igual elas falam, trouxe uma renda extra para elas, melhorou muito o custo de vida, assim, o benefício financeiro assim para cada uma delas. Bacana isso. A gente vê então o empoderamento, né, das mulheres proporcionado aí a partir da coleta de sementes nativas para a restauração. Exatamente. E a gente vê assim, quando elas falam com a gente, a felicidade, né, que elas têm de estar falando com a gente, muito obrigada por vocês terem criado uma associação, por estar nos ajudando. E assim, o trabalho que elas fazem, a gente sempre fala, né, que mulher ela tem um trabalho assim diferenciado, né? As coletas delas, assim, as sementes são muito bem beneficiadas, muito bem coletadas, realmente traz a diferença para a associação. Bom, Cíntia, nossa entrevista vai chegando ao fim.
Já já vamos ouvir a Maria Lídia, que está aí junto com você nessa luta aí na gestão da Associação Cerrado de Pé. E a nossa última pergunta: se fosse para você definir o Cerrado em uma palavra, qual seria? Cerrado em uma palavra. Acho que carinho, viu? Cuidado. Muito obrigada pela sua participação, Cíntia, e fique à vontade para fazer as suas considerações finais. Eu que agradeço pela participação. E assim, a gente hoje, realmente, nós temos que cuidar do nosso cerrado. Não só a Associação Cerrado de Pé em si, mas todo mundo. A gente mora numa região aqui, uma região turística, e eu acho que é um cuidado que todos devem ter, não só os moradores, como os turistas também, está preservando o cerrado. Porque tem muitos lugares aqui que tinha nascente de água, hoje já não tem mais. Então, assim, a gente vê como está diminuindo essa questão de água, de cerrado também, muito lugar ainda que está sendo desmatado. Então, assim, é que todo mundo venha pensar um pouquinho o que é que nós queremos no futuro, né? O que é que nós queremos deixar para os nossos filhos, para os nossos futuros netos. Que será que algum dia eles ainda vão poder comer um cajuzinho do cerrado? Que isso aí todos nós, da nossa idade, a gente conhece. Mas e os netos? Se a gente não cuidar hoje, quando chegar lá no futuro, não terão nada disso. A gente finaliza a entrevista com a Cíntia, presidente da Associação Cerrado de Pé, e nesse próximo bloco do nosso podcast vamos aprofundar ainda mais nas peculiaridades da produção de sementes nativas e no protagonismo das mulheres nesta atividade. Quem bate um papo com a gente agora é Maria Lídia dos Anjos, que além de participar da gestão da Cerrado de Pé como diretora secretária, é também pesquisadora em meio ambiente e desenvolvimento rural. Ela é uma das responsáveis pela articulação e formação de um dos grupos de coletoras de sementes que vive no território quilombo Calunga, do Vão do Moleque. Maria Lídia, é uma alegria enorme receber você aqui no nosso podcast. Desde já, muito obrigada e seja muito bem-vinda ao Semeando. Obrigada, Maria Antônia. Olá a todos. Eu que agradeço pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui também participando com você. Obrigada. Maria Lídia, você é calunga da comunidade quilombola do Vão do Moleque e participou da articulação para organizar um grupo de coletoras calungas, é isso mesmo? Conta pra gente um pouquinho a sua história e como que aconteceu a formação desse grupo. Eu sou da comunidade Calunga Vão do Moleque, né? Eu nasci e cresci, né, lá na comunidade. E fiz graduação em Educação do Campo, né? E atualmente eu estou fazendo mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural. Então, a história... E eu já venho trabalhando desde da minha graduação, que eu trabalho com as sementes, só que eu estava trabalhando com as sementes crioulas, né? Da preservação, da importância dessas sementes para a nossa comunidade. E aí agora, como lá na comunidade é uma área assim bem preservada, né? E com essa questão também chegou a pandemia, e aí a gente estava tendo dificuldade, a gente via que tinha muita gente que não estava conseguindo, sabe? Assim, ter uma renda com as mudanças climáticas também, muita gente estava plantando, não estava conseguindo colher. E aí as árvores do cerrado não, né? Elas não, geralmente, na maioria das vezes, não tem isso, sempre tem lá as sementes. Então já tinha umas pessoas na comunidade que fazia coleta, só que eram poucas pessoas. Aí eu pensei, aí eu fui atrás, né? Eu busquei, eu lembro que eu procurei, acho que o Carlos Salgado, não sei se você conhece. Aí ele falou: não, olha, tem o pessoal da rede de sementes que compra sementes do Cerrado. Aí eu liguei lá mandei uma mensagem para a Camila. Aí a Camila me falou: não, a gente compra, mas a gente já compra da Associação Cerrado de Pé. Eu não conhecia ainda a Associação Cerrado de Pé. Aí ela me passou o número do Claudomiro. Aí eu entrei em contato com o Claudomiro e falei, né, que a gente já tinha um grupo, a gente tinha montado já um grupo de WhatsApp com as mulheres lá do Vão do Moleque, já tinha umas 10 mulheres só no grupo, né? E o Claudomiro se prontificou, assim, a ajudar e ver que elas estavam interessadas, a gente estava interessado, né, na coleta de sementes. Ele falou: não, tem um curso que a gente, para coletar, a gente precisa fazer um curso, mas como que vai fazer esse curso se está em pandemia, não podia fazer reunião, né?
Aí deu para fazer o curso, fez um curso online, né, no WhatsApp, colocava lá. Muitas mulheres, quando começou o curso, eram umas 10 mais ou menos. Logo, logo, tinha mais de 30 pessoas no curso. As pessoas ficaram assim, eu quero fazer, como que eu faço? Aí a gente ia adicionando as pessoas no grupo. E aí muitas não tem, né, internet em casa. E aí esse curso também teve isso também, que eles colocavam os vídeos, né? Aí elas iam até a escola ou na casa de algum vizinho que tinha internet, baixava esses vídeos, assistia em casa, foi muito legal. Elas ficaram muito motivadas com esse curso e agora tá super motivadas também na coleta das sementes. Mas começamos recente, né, o ano passado. Esse ano que vai, né, engajar mais. Já foi já no final do ano passado que começaram as coletas, mas esse ano elas estão muito motivadas, estamos muito motivadas. Muito legal você trazer isso para a gente, para que quem está de fora possa entender um pouquinho melhor como acontece a formação do grupo de coletores, né? E é importante as pessoas compreenderem que não é simplesmente chegar e colher semente. Tem todo um processo, uma capacitação para que a produção de sementes ocorra de forma sustentável, né? Muito bom esse relato. E você, é coletora também ou só atua na gestão e na articulação dos grupos? O ano passado eu não coletei, porque como eu estou fazendo mestrado, eu tenho que ficar aqui na cidade, né? Mais na cidade, porque eu estou fazendo as aulas totalmente online, né? Por causa da pandemia. E a internet na zona rural não ajuda muito, né? Não dá para assistir às aulas. Aí eu estou ficando aqui, mas o meu mestrado está previsto para terminar em julho. E eu pretendo, sim, a hora que acabar o mestrado, eu vou para lá para coletar, porque eu tenho casa lá na comunidade também, né? Eu vou no final de semana, a cada 15 dias, mas aí já não dá para coletar ainda. Mas a partir de julho eu quero coletar sim. Maravilha, Maria Lídia. Bom, você que é pesquisadora dessa área, acompanha de perto esse trabalho e pode nos dizer com propriedade sobre a questão socioambiental que envolve esse projeto realizado pela Rede de Sementes do Cerrado, em parceria com a Associação Cerrado de Pé. A coleta de sementes gera renda para centenas de famílias e tem um poder transformador no que tange não só ao empoderamento das mulheres das comunidades envolvidas, mas também com relação ao envolvimento dessas comunidades na pauta da conservação ambiental. Enfim, eu gostaria que você trouxesse um pouco da sua perspectiva sobre essa transformação proporcionada pela produção de sementes nativas para a restauração. Sim, realmente muda muito e assim, por tão pouco tempo já é visível já assim conversando com as mulheres que estão coletando, você já vê a mudança assim da consciência, sabe? A coleta de semente realmente possibilitou assim uma autonomia, né, um empoderamento mesmo das mulheres da comunidade. Porque agora elas têm o seu dinheirinho, né? Antes na comunidade, quem não trabalhasse na escola, assim, geralmente não tinha uma renda, né? E agora não, elas têm a sua renda, né? Já podem comprar o que quiser, já podem, né? Tem os sonhos já para realizar a partir da venda das sementes. Então, é muito bom ver isso, viu? Despertou mesmo a consciência assim, de preservação mesmo, a coleta de sementes. Você percebe mudança na vida das pessoas? Você acha que a vida da comunidade mudou depois da coleta de sementes? Eu acredito que sim. Por quê? Porque a partir da coleta também possibilitou muito assim o trabalho coletivo, né? Porque tem algumas mulheres que elas vão para a coleta, vão em grupo, né? Junto ali as vizinhas ou os parentes e vão. Isso também eu acho que é uma mudança, né? Essa interação assim com a comunidade, aproxima a comunidade. E geralmente assim está tendo reunião também, né? A Cerrado de Pé está fazendo reunião na comunidade. Isso eu acho que une muito a comunidade. Isso é muito bom. Riquíssima a participação de vocês, tanto a sua quanto a da Cíntia, com quem conversamos no início do programa. Achei maravilhosos os relatos que vocês duas compartilharam conosco. Muito incrível a sua história, Maria Lídia. Uma mulher negra, calunga, pesquisadora, que está aí ocupando esses espaços e agregando à luta pela conservação desse bioma tão fundamental para a nossa sobrevivência, né? Como mulher negra, eu só tenho a dizer que sinto um orgulho imenso por entender a importância dessa representatividade para todas nós. Bom, a gente vai caminhando aí para o fim do episódio de hoje e eu queria que você nos respondesse uma última pergunta. O que o Cerrado significa para você? Nossa, o Cerrado é tudo, né, pra gente aqui, é vida, né?
porque sem o cerrado, acho que a gente não existiria, né, a comunidade, porque a nossa comunidade ela fica no cerrado. Então, há muitos anos aí o nosso povo, os quilombolas, né, vem vivendo no cerrado, dependendo, tirando seu sustento ali, né, do cerrado. Então, e vivendo em comunhão com o cerrado, que você pode perceber que as comunidades quilombolas já existem aqui há muitos e muitos anos, né? E você pode ver que ainda é uma área bem preservada. Então, nós quilombolas, a gente depende diretamente do cerrado, assim como o cerrado depende da gente também para permanecer, né? Para preservação, para continuar essa beleza que a gente tem aqui hoje. É isso. Maria Lídia, todos os entrevistados que passam por aqui sempre deixam uma mensagem aos nossos ouvintes, alertando a importância de conservar o nosso cerrado. Então, para fechar, gostaria que você deixasse a sua mensagem. Eu quero dizer assim para as pessoas tenham consciência, né? Porque o cerrado ele depende da gente para continuar em pé, né? Assim como a gente depende dele para continuar vivendo também, né? Mais uma vez agradecemos a sua participação e reforçamos que esse espaço está aberto para vocês a Cerrado de Pé. É uma grande honra para todos nós receber vocês aqui. Eu que agradeço, muito obrigada, viu? Adorei essa conversa com você. Estou sempre à disposição. Quando quiser conversar, estou aqui, viu? Pode chamar. O Semeando de hoje fica por aqui. Gostou? Ajude a dar mais visibilidade ao nosso programa. Tudo o que você precisa fazer é clicar nas estrelas logo abaixo da descrição do podcast no Spotify. Levam apenas alguns segundos e você vai ajudar que o nosso podcast seja recomendado para mais pessoas. E não esqueça que o Semeando fica disponível também no nosso canal do YouTube. Não deixe de acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais. O endereço é @Rede Sementes do Cerrado. Manda um alô por lá, que a gente fica muito feliz em te responder. Este podcast é uma realização da Rede de Sementes do Cerrado. Eu sou Maria Antônia Perdigão. Eu sou Graciele Marques. Produção e roteiro, Maria Antônia Perdigão. Edição de áudio, Wilson Dias. Apoio, Estúdio Zero Produções e MA Comunicação.